Uhum. Doutora, durante, durante, durante o dia de hoje, nós recebemos aqui algumas perguntas que eu gostaria que a doutora respondesse, tá bom? Eu vou falar o nome, só o primeiro nome para a pessoa se identificar quem é, tá bom? A Tânia escreveu o seguinte: doutora, por que o CEP foi encerrado? Mas já falamos sobre Sim. isso, né? Tânia, dá o início lá no início da live que você vai entender. O Alex escreveu o seguinte: doutora, minha residência vence em dezembro, mês que vem agora, em dezembro. Como eu faço para renovar, doutora? Olha, você vai lá no cef.pt e vai renovar automaticamente. Muita gente já está conseguindo fazer isso. Boa. O que aconteceu? O governo, inicialmente, deu uma informação de que seria pelo portal Siga, tá? E aí, o que é que ocorre? Uhum. Muita gente foi lá e fez o agendamento pelo portal Siga, conseguiu fazer e muita gente, o que é que fez? Pegou vagas que não deveriam, Sacanagem. pegou várias vagas no seu nome. Primeiro, pegou várias vagas no seu nome. Segundo, pegou vagas sem ter o direito de renovar ainda, porque você só pode renovar se a sua autorização vencer em até 6 meses para frente, né? Não pode pegar se for, por exemplo, 7 meses, 8 meses. Não pode. Só pode se for vencer até 6 meses. Então, aconteceu muito isso. E aí eles pegaram pessoas vendendo essas vagas em grupos no Facebook. Aí pegaram prints, pegaram tudo. E aí o Ministério da Justiça, o ministro da Justiça foi e falou que, ó, não vai ser só pelo portal, porque aí cada um tem sua senha única e estão agendando por lá. Então, você vai Muito fazer bem. isso aí. Você vai lá no portal e faz a sua renovação automática. Muito bem, doutora. Então, o Alex, amanhã, sexta-feira, dá uma ligada para a doutora, beleza? Paulinha, a Paulinha Santos escreveu o seguinte: doutora, a renovação da CPLP vai ser online? A gente ainda não sabe se vai ser online, mas esperamos que sim, né? Até porque para você adquirir a, a CPLP, você já faz a aquisição online. Então, creio que a renovação também vai ser online, mas não tem nenhum dado oficial sobre isso, não. Nenhuma informação oficial sobre. Beleza. O Bruno Carr escreveu o seguinte: doutora, onde eu pego o modelo da carta convite da AIMA? Não houve ainda nenhuma atualização da carta convite, que até então era aquele modelo do CEF. Então, até lá, você continua utilizando aquela carta convite que é a do CEF mesmo. Só você botar lá. Se você botar no próprio Google, modelo de carta convite CEF, já vai aparecer lá o anexo em PDF. Você vai, imprime e preenche. Lembrando que, independente de ser para visita, né, de turismo ou visto, ela tem que ser autenticada, tá? Boa, Ou na conservatória ou por um advogado. boa. Gente, quem tiver dúvida, vamos aproveitar que a doutora está online e já manda suas dúvidas aí para que ela possa responder, tá? Olha, a Cris Lima escreveu o seguinte: doutora, minha manifestação de interesse vão dar continuidade, ou tenho que fazer uma nova? A manifestação de interesse, Uhum. ela, o portal o SAPA está funcionando normalmente, né? Ele só mudou lá o símbolozinho do CEF e agora tá da AIMA. Então, até o momento está funcionando normalmente. Eu estou vendo muitos influenciadores falando na internet que a manifestação de interesse vai acabar, que muita gente vai ficar sem, e enfim. Mas é mentira, isso não vai acontecer. Quem está prestes a fazer, quem não se preocupe, porque isso não vai acontecer. Isso é lei. E para isso acabar, o artigo teria que ser revogado, certo? Então não é tão simples assim. E o que pode acontecer é eles aumentarem o rigor para. Estou supondo, né? Aumentar o rigor para você fazer ou burocratizar um pouco mais para
eles revogarem, eles têm que tirar o artigo de circulação. Entendi. Doutora, o Ezequiel Medeiros escreveu o seguinte: quanto que eu gasto para tirar um visto de trabalho, doutora? Se for comigo, hoje, a gente está cobrando 400 euros, já com o NIF e o NIS. Entendeu, Ezequiel? Esse é o valor da assessoria, tá? Bom, dá uma ligada para a doutora amanhã, cara. Continuando aqui as perguntas, a Regina Bezerra escreveu o seguinte: doutora, a CPLP vai continuar ou vai acabar? Porque muitos influencers de Portugal falam que está acabando, está me preocupando muito. E aí, doutora, o que a senhora acha aí? Eu acho que a CPLP ela vai continuar, né? A gente não tem nenhum indício de nada que ela vá Não acabar. tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nenhum indício disso. Uhum. E assim, quem fez a CPLP tem total segurança jurídica, né? Porque fez baseado na legislação. Boa. Então, se por um acaso acabar alguma coisa, você está totalmente acobertado. Ô, Cláudio, quando acabar a live, ela entra. Senão, não. Para ela ler o direct, nós temos que acabar a live para te responder. Beleza? Aí, quando acabar a live, aí ela te responde. Tem outra aqui. Ó. A Dante escreveu o seguinte: doutor, é verdade que as taxas da AIMA são mais caras do que o CEF? Então já respondeu sobre isso. Sim, né? É aquilo que eu falei, né? Elas estão mais caras um pouco para quem vai até o balcão e para quem vai fazer online a mesma coisa. Beleza. O Fábio escreveu o seguinte: Fabiano Quadro. Doutora, sobre essa notificação dada pela União Europeia ao presidente sobre a CPLP, o que aconteceu na verdade? Eu sabia que então, é o seguinte: o que vocês precisam entender com relação a isso é que Portugal é um país independente, mas ele também participa de uma comunidade que ele também digamos assim, ele também se sujeita a algumas regras comunitárias, que é a União Europeia. E muitas vezes as leis comunitárias na hierarquia estão acima das próprias leis portuguesas, certo? Então, Portugal fez o quê? Criou essa autorização de residência CPLP, que fugiu um pouco das diretrizes que a União Europeia tem de que se deve ter numa autorização de residência. Por exemplo, a autorização de residência CPLP, ela é um papel A4 que não tem uma foto, que não que, por exemplo, quando você cria uma autorização de residência, você tem que comunicar imediatamente à União Europeia. Portugal não comunicou, pelo menos é o que eles dizem. Portugal não comunicou. Aí criou essa autorização de residência num papel que eles dizem, a União Europeia fala que não tem nenhuma segurança, é totalmente fácil de ser falsificada, é o que eles falam. Totalmente fácil de ser falsificada e não tem uma foto, enfim. E aí a União Europeia fala que essa autorização de residência fugiu das diretrizes de segurança. Por isso, a União Europeia foi e notificou Portugal para que Portugal se explique com relação a essa autorização que ele criou. Agora, Portugal vai se pronunciar oficialmente, vai dar uma resposta oficial para a União Europeia. A partir daí, a União Europeia vai dar um parecer para Portugal com uma sugestão. Olha, eu quero que você faça isso. Popularmente falando, né? Olha, eu quero que você faça isso. Se Portugal acatar a sugestão, ok, tudo ótimo. Se não acatar, aí possa ser que exista um processo realmente no Tribunal da União Europeia,
que é uma coisa assim que, se realmente acontecer, vai demorar, não é nada da noite para o dia, e a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Por isso que não tem nada. Só o que existe até agora é uma notificação extrajudicial. Por isso que a gente, como advogado, não pode dizer nada, porque juridicamente não tem nada. Correto. Só uma notificação que Portugal ainda não se pronunciou oficialmente. Muito bem. Doutora, vou dar prioridade às pessoas que estão aqui online. A Sandrinha escreveu o seguinte. Por aqui, já iniciamos o processo de visto com a doutora. Indicamos, porque aqui só esperando o visto chegar. É mesmo. Tá, pensei que fosse uma pergunta. Tá. Ela Sandrinha, dispôs, doutora, não só espera muito chegar bem. o visto. Muito bem. Geice Lima. Doutora, tem uma amiga que tem uma filha de menor, com nacionalidade portuguesa. Como ela deve proceder para dar entrada na tela da mãe que não tem? Caso ela também consegue a nacionalidade, doutora? Nesse caso aí, eu teria que ver realmente a situação específica dela. Se ela tem direito à residência ou não, como é que é. Eu teria que ver realmente o caso dela especificamente. Beleza. Oi, Geise. Dá uma ligada amanhã para a doutora, chama ela no direct. Beleza? O Hélito, boa noite. Celso, Luciano, Agostinho, Alves, Carolina, Daiane. Vamos continuar aqui. Patisquerei falou assim, doutora, tirei minha CPLP agora. Devo me preocupar com a investigação da União Europeia? Do meu ponto de vista, não, porque juridicamente não tem nada. Como eu falei, né? Só o que a gente tem até agora é uma notificação extrajudicial que até então não é nada. Deixa eu ver aqui. Não, vou tirar a luz. Tem um rapaz aqui que escreveu o seguinte. Peraí. Nemília Heitor, segunda, partiu Recife. Ana Emília, é outra cliente. Eu agendei para ela no consulado de Recife, ela vai para lá. Vamos lá, outro, Xande. Escreveu o seguinte, tem a CPL, posso viajar para dentro da União Europeia? Bom, nesse exato momento, digamos assim, não é aconselhável que você faça isso a troco de nada, né? Eles dizem que não pode. Mas eu, como advogada, não vou dizer a você que não tem legislação que proteja isso, que te dê garantia e direito para isso, né? Eu não estou incentivando ninguém a isso. Mas caso tenha uma emergência, precise, eu vou deixar aqui, inclusive, isso aqui é ouro, viu? É ouro. Vou deixar aqui 4 legislações que quem quiser, e só quem está na live, vai anotar aí rapidinho. Isso aqui te dá um argumento jurídico que te permite viajar, sim, com a CPLP dentro do espaço Schengen. Que muita gente fala, muita gente não, eles dizem que não pode, mas juridicamente a gente sabe que pode, tá? Que é o Regulamento 399 de 2016, artigo 2, número 16, a Portaria 27 de 2023, o Regulamento 1030 de 2002 e a Convenção da Aplicação Schengen, artigo 21. Essas 4 legislações aqui, essa live vai ficar gravada, então depois vocês podem olhar. Essas 4 legislações aqui, vocês dão uma leiturazinha depois e, caso precisem, numa emergência, de repente, vocês conseguem utilizar. Muito bem. A próxima pergunta é o seguinte, deixa eu até pegar o nome da pessoa, a Nilma.
A Ryanair, a companhia aérea Ryanair, não deixou minha irmã ir para Paris com a CPLP. Um absurdo. Então já está aí os artigos para você dar uma lida, Nilda. É complicado, porque a companhia aérea ela não tem poder de fiscalizar nem fazer questões relacionadas à imigração, né? Ela não tem esse poder. Então, nesse caso aí, a sua questão, a questão da sua irmã, seria entre vocês e a companhia. Porque nesse caso aí, nem tem nada a ver o governo de Portugal, nem o governo... De onde foi? Da França? Da Ryanair inglesa e com o governo francês. Nem o governo da França, nem a União Europeia, ninguém. Porque até então, a relação que houve aí foi você e a Ryanair. Ou seja, se alguém tem que te prestar conta e se alguém tem que te dar algum tipo de retorno, é a própria companhia aérea, que não tem o poder de fiscalizar. Entendeu? O que eles têm é que, assim, assegurar que você viaje com a documentação correta. Ou seja, não pode viajar com passaporte vencido, por exemplo. Mas fiscalizar imigração, eles não podem. Não tem que foi o que poder, né? aconteceu aí. Inclusive, a gente sabe que não existe posto de fronteira dentro da União Europeia, né? Dentro do espaço Schengen não tem posto de fronteira. Claro que não impede que você, por exemplo, desça ali na Espanha e esteja passando lá uma patrulha de fiscalização e peça a você um documento. Nada impede que isso aconteça, mas a gente sabe que não existe o posto de fronteira entre os países aqui. Mas essa questão aí realmente não tem nada a ver com os governos, né? Tem a ver com vocês, no caso sua irmã, e a companhia aérea. Muito bem. Tem uma aqui, vou responder ela aqui que está online com a gente. Ela escreveu o seguinte: o Cláudio, esse visto de trabalho pode trabalhar sem ser barrado? Poxa, como? Não deu para entender. Reformula de novo aí, Cláudio, por favor. Escreveu o seguinte: esse visto de trabalho pode trabalhar sem ser barrado? Elabora aí, tá beleza? Entretanto, eu vou para outra questão aqui. O Leandro escreveu o seguinte: quem fez a CPLP e se arrependeu, pode trocar pela autorização de residência comum, doutora? Até então, o CEF falava que não podia, certo? Inclusive, quando você ligava para fazer um agendamento qualquer no CEF, e eles colocavam lá seu nome e via que você tinha CPLP, automaticamente eles já te barravam, não te deixavam fazer nada. Mas eu ouvi relatos de pessoas que conseguiram. Não sei como, porque não foi feito por mim. Eu só garanto aquilo que eu faço. Mas eu ouvi relatos de pessoas que fizeram, não sei como. Muito bem. Oficialmente, doutora, o Robson Martins escreveu o seguinte: doutora, é verdade que as fronteiras vão fechar para os turistas? E o que é etnias? ETIAS vai ser uma autorização de viagem para você turistar. Porque hoje, por exemplo, brasileiro não precisa de nenhum tipo de autorização para entrar em Portugal por um período de 3 meses. Ou seja, você entra em Portugal, pode ficar turistando aqui 3 meses, sem problema nenhum e sem nenhuma autorização e sem visto. Agora, com o ETIAS, não só em Portugal, mas na União Europeia, você vai precisar pedir essa autorização para poder entrar no país. Mas vai ser uma coisa assim, online, sabe? Vai ser através de um site. Você vai lá fazer um pedido, vai pagar uma taxazinha, se não me engano, eles estavam falando que ia ser de R$7,50. Sem necessidade. E eu acredito que seja mais por questão de segurança mesmo, não é para barrar ninguém, não. É mais para... Eu acredito que quem vai ser barrado nisso aí é mais pessoas que tenham pendências com a União Europeia, né? E pessoas que tenham pendências criminais, eu acredito que seja isso. Eu acho que seja isso. Não é mal, né? Não é mal. Antes de passar para outra questão aqui,
Tem um rapaz aqui que escreveu, Wellington. Olá, boa noite, tudo bem? Vou para Portugal em março. Como eu faço para agilizar a documentação o mais rápido possível? O Wellington, é o seguinte, irmão. Você já está com a pessoa certa na sua frente. Entra na bio dela, dá uma ligadinha para ela amanhã. Cara, ela vai resolver seu problema em ponto final. Vou nem prolongar aqui o assunto. Samira Ferreira, boa noite. William, boa noite. Roberto, Catucci. A AIMA já começou a chamar as pessoas para liberar o AR de quem fez manifestação de interesse. Entendeu aí, doutor? Ele está perguntando se a AIMA já começou a chamar o pessoal de manifestação de interesse, né? Eles estão continuando os agendamentos, normalmente. Normal, Os agendamentos né? da manifestação de interesse já estão em março de 2022, acho que 22 de março, mais ou menos. Já está nessa data aí. Muito bem. Doutor, o Cláudio reformulou a pergunta. Doutora, pois eu tenho para um mês em Portugal, creio eu, né? Eu tenho um mês em Portugal, pois estou com um contrato de trabalho para a França. Então, eu posso ser barrado no meio do trânsito ou na imigração? Não, um mês não. Eu tenho um mês. Eu estou supondo um mês. Né? Creio que tem um mês, tem uma proposta de trabalho na França. E qual é o se ele pode... Eu posso ser barrado ao meio do trânsito ou imigração, porque ele quer ir trabalhar na França, é assim? Uhum. Isso, eu entendi assim. O visto de trabalho dele é para Portugal e ele quer ir trabalhar na França, é isso? Isso. É isso, Cláudio? Fala de novo aí. Não pode, né? Se for isso, você tem que tirar o visto para a França. Isso. Que eu imaginei, né? Então vamos lá, gente. Pode fazer pergunta aí. Deixa eu continuar aqui as perguntas que nós recebemos. A Tatiana Vieira escreveu o seguinte: doutora, não faz parte do tema, mas eu quero saber sobre pensão alimentícia aqui em Portugal. Se cabe prisão. Responde isso para ela aí, doutora, sobre pensão. Então, no Brasil, existe a prisão civil, né? Se o pai não paga, ele incorre na prisão civil. Em Portugal, é diferente. Em Portugal, isso é um crime do Código Penal. Em Portugal, esse negócio é mais sério do que no Brasil. Ou seja, se você deixa de dar assistência para quem deveria ter, a prisão pode ser de até 2 anos, né? Mas é um crime que você depende de uma queixa. Não é um crime que é público, né? É um crime que depende de queixa, mas é um crime do Código Penal, acho que é artigo 250, por aí. Beleza. Então, Tatiane, qualquer coisa, entra em contato com a doutora e ela pode esclarecer com mais precisão. A Ana Elizabeth escreveu o seguinte: doutora, uma mulher mandou eu apagar um vídeo porque ela apareceu. Pode isso? Ixi. Uma mulher, como é? Uma mulher mandou apagar um vídeo que ela apareceu, provavelmente direito de imagem. Pode ir, doutora? Pode. Tem jeito, né? Aqui, em Portugal, existem 2 crimes com relação a isso, que é o crime de devassa da vida privada, que é quando você fotografa ou filma ou grava áudio ou o que for, qualquer coisa do tipo, que com a intenção de querer filmar mesmo a pessoa ou qualquer coisa da sua vida privada, seja a casa da pessoa, um lugar íntimo da pessoa, qualquer coisa do tipo. Quando tem a intenção, existe esse crime. E quando você faz isso sem a intenção, também existe crime. Ou seja, se você está filmando, de repente, você filma o rosto de uma pessoa, mesmo sem a intenção,
Se ela fizer uma queixa, chega a ser um crime. Se você filma a placa do carro da polícia, chega a ser um crime. É bem isso aqui, o direito de imagem é bem severo aqui. Eles são bem cuidadosos, principalmente se for criança. Chegar com câmera perto de escola, nem pensar. Tem placa de não pode. Doutora, o, aquele rapaz que falou que ia para a França, ele escreveu de novo. Falou sobre estar em março de 2022. Há algum lugar que eu possa observar isso? Nossa, ficou muito confuso. Manda Muito confuso ele mesmo. falar comigo lá no Instagram, que eu respondo. Ficou muito confuso, o Cadu. Como é o O nome Cláudio dele? escreveu o seguinte: já estou em Cláudio, contato, já estou com um contrato assinado, sendo que a empresa é de Portugal. Também vou no dia 4 de dezembro, de avião, retorno de carro dia 20 de dezembro. Depois em gênero. Nossa. Vamos lá Já de estou com novo. o contrato Ele assinado, está um sendo mês que em a empresa é de Portugal Portugal e vai também. para a França. Essa empresa Dia que 4 ele de vai dezembro, trabalhar é de Portugal. carro. Ele vai Dia dia 20. 4 de avião e volta dia 20 provavelmente de carro, né? É assim, doutora. Manda ele Pela, falar comigo no Instagram, que é, eu respondo direitinho. um pouco de experiência que eu tenho, cara, ninguém vai te barrar, não, cara. Você vai vir de carro, pô. Fala Vamos lá lá. comigo no Instagram. Beleza. Manda um áudio. O Explica bem Cláudio de direitinho que eu novo. Vamos lá, hein, Cláudio. Vamos ver se você reformulou, hein? Depois, em janeiro, Depois, em janeiro, trabalharei 3 meses e folgo 15 dias. Portugal, retorno. Ah, tá, é o Cláudio. Ô, Cláudio, dá uma ligada pra doutora, cara. Tá muito confuso. Tô sendo bem sincero. Tá difícil de entender. O Luciano Agostinho, boa noite. Gosto muito da live, dessa dupla. Obrigadão, cara. Esclarece muitos assuntos para uma futura saída do Brasil Portugal. Obrigadão, Obrigada, Luciano. Valeu. Luciano. Felipe Irini. Boa noite, por favor. Doutora, como eu posso proceder ao caso de ter trabalhado sem contrato e o patrão não me paga? Nossa, pai. Onde eu posso ir, doutora? O cara não pagou, o garoto trabalhou lá e o cara passou a perna nela. Como é que eu faço? Olha, fala Complicado, comigo hein, também no cara? Instagram, que eu vou te dizer o que tu vai fazer. É Sem precisar, difícil, não é fácil, sem não. precisar de advogado. Fala lá comigo que eu vou te falar. Beleza. Eu ia dar minha sugestão, Pode falar, mas a minha faz sugestão é muito sugestão. agressiva. Eu trabalhei Então deixa pra lá. logo no início, eu trabalhei nas obras. Aconteceu também A em contigo, Figueira foi? da... Hã? Aconteceu contigo também? Aconteceu. Trabalhei nas obras como ajudante de pedreiro, aí em Figueira da Foz, construído uma ponte. Fiquei com esse cara para ir uns 2 meses. 2 meses e 15 dias. E o sacana não me pagou. Nem eu, nem os 4 brasileiros que a gente estava morando junto. Tinha angolano, tinha ucraniano, tinha bastante ucraniano. E os brasileiros eles não pagavam. Resumindo, descobrimos onde é a casa dele e só saímos de lá. Dormimos uma noite na frente da casa do cara e só saímos de lá quando ele pagou a gente. Aí, quando ele queria trabalhar, a gente trancou o portão, compramos um cadeado para ele não sair. Resumimos, em 24 horas chamamos a polícia e pronto, aí ele decidiu de pagar. Isso aí foi no ano 2000. Então, assim, muita coisa mudou, né, cara? Hoje com a idade que eu tenho, estou com 50 anos, eu não teria coragem de fazer isso, né? De afrontar um português a tal modo de ficar plantado na casa dele, dormir na garagem da casa dele até ele pagar. Mas, na minha opinião, é procurar um advogado para tomar mesmo a decisão mais certa que tem que tomar. Eu vi um caso, um dia desse, de um rapaz lá em Setúbal, que aconteceu isso daí. E ele, sabe o que ele fez? Não é para fazer isso não, viu? Ele pegou
a maquineta dele, pegou um cartão lá do senhorio, passou na maquineta dele, tudo que ele estava devendo. Boa. Não tá E errado, né? pegou dinheiro. Não é legal fazer, né? É um Só pouco. que ele denunciou ele foi para a delegacia. É, eu Entendeu? sei. Mesmo o Não senhorio teria coragem. errado, mas ele não poderia ter feito isso, né? Não Aham. faça isso, pelo amor de Deus. Doutora, a senhora está abrindo conta bancária estando no Brasil? Eu consigo abrir Boa. se você tiver imposto de renda Tá. declarado, tá? Sem isso, não Beleza. consigo. Beleza. Então vamos lá. Como eu faço para abrir uma conta em Portugal? Pois quero ir em Portugal. Tá. Doutora, o Edmilson escreveu o seguinte: doutora, como eu faço para abrir uma conta em Portugal? Pois eu quero ir para Portugal. Tá baixo, não tô ouvindo direito, não. Tá baixo? Estou recebendo uma ligação aqui. Isso. Vamos lá. Já desliguei. Diz. O Edmilson escreveu o seguinte: como eu faço para abrir uma conta bancária em Portugal? Porque eu quero ir para Portugal. Você quer abrir uma conta aqui ainda estando no Brasil, é isso? Isso. Olha, se você tiver imposto de renda, eu consigo abrir. Se não tiver, não consigo. Beleza. Mas eu sempre indico que vocês abram conta inicialmente, né? Se não for para trabalho, nem para os vistos que precisam de conta para tirar, eu indico que vocês façam a conta da Wise, tá? É a melhor conta, assim, para taxas de conversão de moeda. Beleza. Ele escreveu na mesma. Doutora, qual é o valor da sua consultoria para você abrir essa conta aí para ele? Fala com a gente lá que a gente passa o orçamento para você. Deus, dá uma ligadinha lá, cara. Edilei Nascimento. Doutora, como o visto de trabalho em Portugal, com o visto de trabalho em Portugal, tem um amparo para fazer viagens a trabalho pela Europa, doutora? Com o visto de trabalho em Portugal, se pode viajar pela Europa? Ele é amparado com esse visto? Porque assim, vocês têm que entender o seguinte: o visto de procura de trabalho, ou qualquer outro visto, ele não é o que vai te fazer ter residência aqui. Ele serve para você entrar no país. Ele é a porta de entrada no país. Ele serve para você entrar legal. Aí o que é que você faz? Você entra no país com visto. No caso desse visto de trabalho, qual é a condição dele? Encontrar um trabalho. Então, você entra no país com visto de procura de trabalho, você encontra o trabalho, aí você faz o quê? Pede uma autorização de residência. Quando você pedir a autorização de residência, aí essa autorização vai te dar o direito de viajar pela Europa toda. O que você não pode fazer é morar mais do que 6 meses corridos fora de Portugal ou 8 meses intercalados fora de Portugal. Fora isso, você pode. Boa, beleza. O Cláudio escreveu o seguinte: doutora, eu mandei um áudio que meu teclado está horrível. Cláudio, quando ela acabar a live, ela te retorna, beleza? O Cadu escreveu o seguinte: a doutora disse que as manifestações de interesse já estão sendo chamadas. Inclusive citou que estava chamando as pessoas de março. Ah, entendi. Março de 2000, do ano passado. Algum local para acompanhar isso? Ah, agora entendi. Não Você tem... entendeu aí, doutora? Entendi. Não tem nenhum local que a gente acompanha isso. A gente consegue acompanhar isso através dos clientes, das pessoas que chegam e contam pra gente. Então, a gente fica sabendo em que pé tá, em que mês está, mas se existe hoje um local que a gente vai lá e acompanha, não existe. Hoje, não. Beleza. Voltou. Fazia tempo que eu não via. Eduardo Vieira. Fazia tempo que eu não via. Então, Eduardo, a doutora me abandonou. Eu que tive que chamar ela. Eu não Parecia que estava com raiva de mim, a doutora, cara. Falei, não, doutora, pelo amor de Deus, vamos fazer umas lives aí, a senhora desaparece. O Heitor, o Wise tem como sacar dinheiro, doutora? A conta lá, o Wise, tem como sacar dinheiro? Agora você me pegou, viu? Será que tem como sacar? Eu também não sei, doutora. Alguém sabe dizer aí? Se tem como sacar aqui? Quem souber aí, coloca aí, por favor. Eu acho que pode sacar.
eu também não sei, doutora, estou sendo sincero. Se eu falar, estou Vou mentindo. procurar saber aqui, já já eu digo. Mas vamos lá. Doutora, a San Lima escreveu o seguinte. A doutora é muito atenciosa, me respondeu lá no direct, numa dúvida. Quando eu for, ela falar a minha assessoria. É isso, San Lima, isso mesmo. Isso mesmo. Manuel, boa noite. Jana Valomin, boa noite. Locutor, boa noite. Vete, boa noite. O Cadu, entendi. Obrigado por sanar as dúvidas. Valeu. Glauci Nogueira. Doutor, estarei chegando em fevereiro. Entrarei como turista. Como eu posso morar e trabalhar com visto de turista? Ixi. Não, amiga, você não vai vir com visto de turista para trabalhar, não. Ai, meu pai. Fale comigo aí para fazer o seu visto. Exclui isso aí que tem policial eu online. nem vi. Você vai vir, vai falar comigo lá, a gente vai pedir um visto para você vir bem legal. Isso mesmo. Exclui isso aí, Glauci. Érica, boa noite. Lidiane, terapeuta, tem sim. Não. Tem sim, mas Lídia tá falando que tem sim, ou seja, tem como sacar sim. Boa! Boa. Ah, ela tá falando que paga R$3,50 para sacar. É caro, hein? Caramba, caro, hein? Felipe, sim, sempre que eu preciso, vou ao multibanco e levanto dinheiro com o Waze. Ferreira, minha prima, eu uso para transferência bancária para o Brasil. Ah, nossa, ela usa lá na Inglaterra, hein? Evani, boa noite. Glauci, boa noite, muito obrigado. Agora vamos continuar lá nas perguntas que nós recebemos. Uma mulher, tá. Ela é o Kleber Castro. Minha morada fiscal ainda é do Brasil. Tem algum problema? Tem muito problema. Mas me ficou vago, entendeu? Pra quê, o Kleber? Ficou vago aqui, cara. Minha morada fiscal ainda é do Brasil. Tem algum problema? Mas então, tem problema de quê, gente? É porque é o seguinte, quando você faz o NIF, você precisa de um representante fiscal. Você precisa de um representante fiscal. Então, por exemplo, se eu sou o representante fiscal de uma pessoa aqui, qualquer uma, vamos dizer, Eduardo Silva. Se eu sou o representante fiscal de Eduardo e tiro o NIF para ele, né? Sou representante no NIF. Ele passa a ter o NIF comigo representando e a residência fiscal dele é a minha. Então, ele tem, a partir do momento que ele troca a residência habitual dele, que agora vai ser aqui, ele tem, a partir do momento que ele arruma a residência, ele tira, ele tem 60 dias para trocar essa residência dele. Se ele não troca em 60 dias, primeiro, o primeiro prejuízo é uma multa que pode variar de 75 a 375 euros. Esse é o primeiro prejuízo. O segundo e principal prejuízo maior de todos, que pode ser assim uma catástrofe na sua vida. Se você continua aqui em Portugal, meses e meses trabalhando, como eu já vi casos hoje inclusive, de uma pessoa que trabalhou 2003 ou 2022 inteiro, ganhou acho que 12 mil reais, ou 12 mil euros em 2022, o ano todo, e passou 2022 todo com o endereço, a residência fiscal de um terceiro. Não trocou. Continuou com a residência fiscal do Brasil, ou seja, do estrangeiro. Não importa se é do Brasil, se é da Angola, não importa. Se você continua com a residência fiscal do estrangeiro e não muda, aí sabe o que é que vai acontecer? Você vai ter que pagar imposto como sendo um residente não fiscal de Portugal. Sabe qual é a alíquota desse imposto? É 25% em cima de tudo que você ganhou durante o ano. Ou seja, o cara ganhou 12 mil euros no ano, ele vai pagar 25% de imposto em cima de 12 mil euros. Tem noção? Simplesmente porque não fez uma troca de residência fiscal. E é uma coisa muito... assim, hoje não está uma coisa muito fácil de fazer, não. A gente consegue fazer. Mas não é uma coisa tão fácil, mas você consegue. Se você tentar, você consegue.
tá? E eu digo a vocês, fez o NIF, conseguiu alugar alguma coisa, você se conseguiu estar no lugar, alguma coisa do tipo, vai lá e troca sua residência. Sim. Todo lugar que eu já morei, eu sempre trocava. Não, para isso mesmo. Tem que Porque eu trocar. sempre declarei imposto de renda lá na Renault. Sempre declarei. Então, lá em Aveiro, eu morei, acho que em 3 lugares. Eu mudei. Em Braga, quando eu morei uma época, mudei. Mudei 2 vezes. Morei em Lisboa, mudei para lá também. Para quê? Para quê, gente? Para ele sempre me achar onde eu estou. Ponto final. É a Doutora? coisa mais importante. É, Eu diria que é uma das coisas é, mais importantes aqui em Portugal. É você ter seu endereço atualizado. é Sempre. verdade. É Sempre. verdade, doutora. Porque você é o responsável se você não receber uma correspondência, seja lá Isso, de que for, de que isso, órgão for. Você é o responsável. Então, isso eu mesmo. vou falar, eu vou repetir mais uma vez. Se você tem a morada fiscal do estrangeiro, seja lá de onde for, de Angola, da África, de onde for, se você tem a morada fiscal do estrangeiro, você se muda e não muda essa morada. Você se muda, passou 60 dias, você já pode incorrer na multa perante as finanças de 75 a 375 euros. Esse é o primeiro prejuízo. E o segundo e mais importante, que é o pior de todos, é que se você trabalha e mora aqui em Portugal e continua com a sua residência fiscal no Brasil ou qualquer lugar do estrangeiro, você para Portugal é como se fosse um residente não fiscal aqui. E a alíquota para quem é um residente não fiscal em Portugal é de 25% em cima de tudo que você ganhou durante o ano em Portugal. Então, esse rapaz que eu falei, que ganhou 12 mil euros durante o ano de 2002, ou 2022, e não trocou a morada fiscal, ele teve que pagar 25% em cima de 12 mil euros. É muita coisa, sem contar que não tem dedução nenhuma, né? Dedução de nada. Ou seja, é um prejuízo muito grande. Não perdoa. Né? Doutora, vamos aqui na live de novo. É o seguinte, o Heitor escreveu o seguinte, qual a melhor forma para levar dinheiro para Portugal depois de conseguir um visto de trabalho? Em dólar, Poxa, abrir uma conta aí, comprar euro, dólar, qual é é a o quê, opção que Luiz? ele tem? Tá com sono já, é? Tá com sono Não, já, tô é? não, tô não, tô É não. dólar, é? Ó, Eu tô respondendo o cara. a melhor forma é eu considero a melhor forma, inicialmente, é a Wise. Né? Não Chegou vejo outra aqui, opção. se você for trabalhar, ou enfim, você vai, de toda forma, vai ter que fazer uma conta daqui. E as contas aqui não tem aquela isenção que muitas contas no Brasil têm, de não pagar manutenção e tudo mais, não. Tem que pagar manutenção. Mas, de toda forma, você vai ter que fazer uma conta aqui. Beleza. A maioria dos trabalhos, a maioria das empresas, eles pedem para poder você receber o salário na conta portuguesa. Doutor, É muito difícil quando eu uma empresa preciso, que aceite a Wise. quando eu preciso de dinheiro daí, eu só tenho meu banco do correio. Sim. Foi muito fácil de conseguir. Doutor, é o seguinte, Diga. Nutri, o Fabiano, ele queria dar entrada na cidadania portuguesa da minha mãe. É burocrático, doutora? Não, não é burocrático, não. Só não é assim. Vapt-vupt, não é. Porque tem gente que quer entrar com a nacionalidade e quer que saia semana que vem. Não vai sair. Pode falar comigo. Vamos lá. Pode falar comigo lá que a gente explica para você. Ô, Fábio, entre em contato com a doutora, cara. Ela vai tirar todas as suas dúvidas, beleza? Yasmin Figueiredo, como faz para mudar? Doutor, não vou nem responder. Responde aí, doutor. Tá ok. Ela quer mudar para aí. Oxe, Yasmin? É a Yasmin que eu tô pensando? Não, ela já tá Yasmin aqui. Figueiredo, quer mudar para aí. Não, ela já tá aqui. Ela mora em Setúbal, ela. Ah, ela mora aí. Então tá. Não entendi, Então não entendi não, Yasmin. Reformula aí.
A Kátia. Gente, deixa eu até te fazer um convite às pessoas que estão online. Amanhã eu vou bater um papo com essa Kátia. Ela é um agente imobiliário aqui no Brasil, representa a EXP Portugal, mas aqui no Brasil. A EXP está abrindo uma filial aqui, ela é uma das responsáveis. Então, o bate-papo vai ser interessantíssimo. E quem é brasileiro e quer trabalhar como consultor de imóveis em Portugal. Então, a live imperdível amanhã, gente. Muito Ela legal. escreveu o seguinte, doutora, pode ter o NIF em Portugal morando no Brasil? Com certeza. Existem Boa. muitas pessoas que moram no Brasil e vêm para Portugal passear, volta para o Brasil, e mora no Brasil, e mora na Espanha, e mora na França, e tem NIF em Portugal e não tem problema nenhum. Beleza. O que você não Kátia, pode é ter o NIF com a residência em outro país e morar em Portugal e trabalhar em Portugal. Aí não tem lógica você ter o endereço lá no NIF do estrangeiro. Aí você não pode. Mas o NIF, porque assim, para você comprar uma casa, por exemplo, comprar um imóvel, obrigatoriamente você tem que ter um NIF. Obrigatoriamente. Então, eu tenho clientes que estão no Brasil, que compraram imóveis aqui, que eu participei da compra, e que não moram aqui, moram aí. Moram lá, né? No Brasil, aí mesmo. Aí no Brasil. Então, a gente fez o NIF para eles, compraram um imóvel e continuam aí no Brasil. Nem vieram aqui ainda. Beleza. Que a Kátia está com planos de dar um pulinho aí no próximo ano. Muita gente pensa assim, se eu tirar o NIF, até o NIS mesmo, né? Se eu tirar o NIF, NIS, enfim, vou ser barrado na imigração. Isso não existe. Isso não existe. Tem muita gente que tem documentos e moram no Brasil. Nada a ver, né? Não existe, não tem nada a ver. Então vamos lá, Lightson, boa noite. Luciana Maria, boa noite. Fabiane, boa noite. Franciele de Souza, boa noite. O Heitor, e como é a questão fiscal para quem vai com visto D7, doutora? Essa questão fiscal, a gente vai conversar depois. Ela é minha cliente já. A mãe dela está pedindo D7 comigo. Beleza. Deixa eu ver o que tem aqui, Yasmin, morada fiscal. Ixi, peraí. Agora eu entendi, Yasmin. Como faz para... entendi, tá. Yasmin Figueiredo escreveu o seguinte. Como ela faz para mudar de morada fiscal? Existem algumas formas de você mudar, mas assim, onde você tem que ir é nas finanças. Você muda a morada fiscal lá. Aí eles pedem que você tenha... Hoje eles estão pedindo que você tenha mais de 183 dias em Portugal. Você levando lá seu contrato de trabalho. Porque, ou você sabe que aqui em Portugal é assim. As finanças do meu local é diferente das finanças do local de fulano. Que é diferente da outra. Eles não combinam, não. Cada um diz uma coisa diferente. Então, eu vou dizer uma coisa de um aqui, que outro lá vai dizer uma coisa diferente. Mas, assim, você vai nas finanças, pergunta lá o que é que precisa aí nas finanças que você, perto de onde você mora, e pronto, leva lá. Geralmente é contrato de trabalho, contrato de arrendamento, e ter esse tempo aí morando em Portugal. Doutora, na minha época, quando eu mudava de casa, eu ia na junta da freguesia e pedia uma folha A4 falando que eu estava naquela casa há tanto tempo. Existe isso ainda? Existe? Aí, no caso, ela tem que ir na junta de freguesia e pedir um atestado de morada. Isso. Eu indico que ela vá primeiro nas finanças e pergunte, né? Para ela não pedir à toa. Mas ela pode ir lá na junta de freguesia com duas pessoas que sejam cidadãos portugueses. Tem que ter. E se ela não tiver contrato, né, de arrendamento, ela vai com 2 cidadãos lá e ela consegue fazer Entendi. Doutora, o atestado de morada. O Cadu escreveu o seguinte, eu tenho descendência de judeu. Você faz o processo, doutora? Fazemos, sim. Beleza. Cadu, dá uma ligadinha para a doutora amanhã. Fechou? Lúbia de Melo, boa noite. Flávio, boa noite. Dani, boa noite. Doutor Sanches, boa noite. Boa noite, boa noite. Professor Ariane, doutor, boa noite. Ele Edson, Celso, Kátia. A Kátia escreveu o seguinte, eu tenho um NIF e tomei um susto com a explicação de antes. Mas agora entendi. Muito bem, Kátia. Rose, boa noite. Arquiteta, boa noite. Doutor Chante escreveu o seguinte,
apenas com a manifestação de interesse já muda, doutora? Eu tenho um local que também muda com a manifestação, mas aí é como eu falo, né? Depende de onde você vai. Beleza, pelo menos no Algarve. O Eduardo, boa noite. Cidadão voltantes da freguesia. Cadu, fechou, valeu. Doutor Chances Cardoso, estou em Portugal. Não sou advogado. Valeu, boa noite. Então, gente, não tem mais muita pergunta. Boa noite, Ivanice. Não tem muitas perguntas mais. Doutora, eu queria que a doutora encerrasse com chave de ouro e fizesse um balanço que tudo que nós falamos durante praticamente 1h20, faz um balanço sobre planejamento familiar, planejamento financeiro, quais são os conselhos que a senhora pode deixar para a gente, para que as pessoas que têm vontade de sair do Brasil, para não tomar decisão precipitada, vou amanhã, vou com a cara e a coragem, sem visto, sem nada, sem dinheiro, entendeu? Eu queria que a senhora fizesse um resumão aí para que as pessoas não passem o que alguns brasileiros estão passando atualmente, morando em barraca, em pracinha. Isso me choca muito. Mas antes da senhora falar, o Cardoso escreveu o seguinte: doutora, esclarece sobre ter filhos em Portugal. É a nova lei de 2022. Ih, doutor, não entendi não. Lê de novo aí, doutora. Deixa eu ver aqui. Eu não estou vendo essa pergunta. Não, então vamos lá. Vou ler de novo aqui, peraí. Esclarece sobre ter filhos em Portugal e a nova lei de 2022. Existe uma lei sobre isso, doutora? Sim. É o seguinte, se você tiver um filho em Portugal, se seu filho nascer em Portugal e um dos pais estiver legal no país ou independente de legal ou não, já morar há mais de um ano, há pelo menos um ano, ele já vai nascer português. Basicamente, é isso. Então, não, entendi. Nasceu em Portugal, o bebê nasceu em Portugal. Se um dos pais for residente legal, ou CPLP, ou a residência comum, ou morar em Portugal há pelo menos um ano, independente de ser legal ou não, o bebê vai ser português. Muito bem. Ele concluiu o seguinte, ele acrescentou, aliás, após um ano morando em Portugal, mesmo não tendo, após de um ano, pode entrar com pedido administrativo. Após um ano morando em Portugal, mesmo não tendo, após de um ano, pode entrar com pedido administrativo, doutor? Entendeu aí? Porque está sem vírgula, sem nada, também confuso. A Ivanice escreveu o seguinte. Fala comigo no Instagram que eu respondo. Ô, Cardoso, dá uma ligadinha para ela amanhã, beleza? Ou manda no direct dela. A Ivanice escreveu o seguinte: boa noite, doutora. Para conseguir um visto, contrato de trabalho com um patrão aí em Portugal e eu morando no Brasil, é difícil? Olha, não é assim impossível. Não é tão fácil, mas não é impossível. Eu conheço várias pessoas, clientes que conseguiram. Tem um vídeo lá no meu Instagram que eu coloco vários sites que você consegue emprego, que você consegue buscar emprego. E aí você procura esse vídeo e começa a buscar emprego nesses sites. Mande seus currículos lá incansavelmente. Quando eu falo incansavelmente, é assim, você tira uma meia hora do seu dia para mandar todo santo dia, cerca de 50, 60 por dia. E uma hora vai dar certo. Aí, se eles se interessarem por você, eles vão te mandar e-mail, vão marcar entrevista. E se der certo, você vai ter o visto de trabalho. Muito bem. Ele reformulou de novo. Vamos lá de novo. Vou tentar ler devagar para entender. O Cardoso aqui. Após um ano morando em Portugal,
Mesmo não tendo, após um ano, posso entrar com pedido administrativo, mesmo não tendo autorização de residência. Acho que ele está falando do filho, né, Sim, doutora? foi exatamente o que eu falei. Com um ano, independente de legal ou não, você pode sim pedir a nacionalidade da criança. Pedir não, né? Entendi, Na entendi. verdade, ele já vai nascer português, não precisa pedir nada. Muito bem. Aí a Kátia escreveu o seguinte: eu já consegui, mas é bem difícil, levei 2 anos. Ô, Kátia, você está falando sobre trabalho, né? Só confirma aí pra gente. Ah, tá. Tem aqui o Ladson. Escreveu o seguinte: doutora, boa noite. A senhora acha que a AIMA vai dar prioridade nas reclamações de residência? Prioridade a quê? A reclamações de residência. Reclamações? Ficou vago. Ô, Ladson, reformula direito aí, fazendo um favor. Beleza? Boa noite, doutor Antônio, Andréia, João Paulo, Evanice, já tem um emprego. Boa. Andressa, Sol Tavares, Márcia Simeone, Ana, André, sobre trabalho. Ah, entendi. A Cátia escreveu o seguinte: ela demorou 2 anos para conseguir um trabalho, ela estando aqui no Brasil. Mas é demorado mesmo. Tá? Eu nunca passei por essa experiência, né? Então, sempre tive sorte de chegar numa cidade e conseguir emprego. Então, doutora, não tem mais perguntas. Então, vamos à finalização da live. Opa, peraí, doutora. A Gláucia Nogueira escreveu o seguinte: com o fim da CPLP, fica fácil da gente conseguir emprego e moradia com a junta da freguesia entrando com visto de turista? Ô, Gláucia, a doutora vai te responder melhor. Como Vai. é a história? Primeiro, eu não Ela estou acha que sabendo do fim da CPLP. não vai Primeiro. ter fim, né? Não vai ter fim. Mas Primeiro, que respondi, doutor. a gente não está sabendo do fim da CPLP. E segundo, que o visto de turista é para trabalhar, como é? Já está falando. Visto de turista. Não é Pois visto é, de né? trabalho. Já está falando visto de turista. Se tiver um policial do CEF aqui, ou da AIMA, estou frito. Eu acho que ela tá troslando, como diz meu filho. Troslando. Ô, Cláudio, não, cara, não vai esquecer, não. Assim que ela acabar a live, ela vai ouvir o seu áudio e vai te retornar. Beleza? Pode aguentar aí que ela vai te retornar. Evanice, eu já tenho um emprego aí. Você consegue me ajudar em conseguir o visto, doutora? Consigo sim, pode falar comigo. Boa. Você está em que cidade, Evanice? O Benson Tenório entrou, Caiquiano entrou, o Lagson. A AIMA vai dar uma prioridade nas... Ah, tá, Lagson. A AIMA vai dar uma prioridade na regularização dos residentes, do Vai visto de sim. residência. Eles já É obrigação. disseram que sim. Entendi. O Ezequiel Medeiros escreveu o seguinte: tenho um filho fora do meu casamento, mas ele mora com nós, mora com a família dele agora, né? Na imigração, pode barrar, doutora? O menino aí, o garoto? Lá, Depende. lá no aeroporto? Pode barrar o Depende. garoto? Já tem passaporte? Como é que foi feito esse passaporte? Como é que Esse, está lá no passaporte? tá com o nome da mãe, o nome do pai, entendendo? Né? Não, porque quando faz o passaporte, diz se pode viajar só com a mãe, só com o pai, Tá, entendi. ou só pode viajar com os Entendi. dois. Entendi. Teria que analisar realmente essa Responde situação. aí, Ezequiel. O Mister entrou, boa noite. Peraí, boa noite. Ellison, obrigado, Adson, valeu. Evanice, Piracanjuba, Goiás. Bacana, depois me passa o contato para conversarmos. Boa. Jotas Ferreira, Frei, tal. Gente, então, vou dar como concluída a live. A doutora agora vai tirar um tempinho aí, uns 5 minutos, para dar uma explanação de tudo que nós falamos durante essa 1 hora e meia, sobre quais são os documentos quando chega aí para tirar o cartão cidadão, doutora. Elaine.
Bom, é um passo a passo. Primeiro você vai pedir o visto, aí você vai chegar aqui, você vai dar entrada na sua residência. Quando você tiver sua residência em mãos, aí você vai pedir o cartão cidadão. Tudo é um passo a passo, tá? Não é assim. Mas o cartão cidadão Beleza. é basicamente passaporte, a sua autorização de residência que você Boa. já tem em mãos. Só essas besteirinhas, assim. Muito bem. Alexandre, de Minas Gerais, estamos juntos. Obrigadão, Alexandre, por ter ficado aqui conosco até essa hora. Kátia, maravilhosa essa live, parabéns. Obrigadão, Kátia. Amanhã não, assim, se prepara, hein? Prepara o gogó para falar. Então, doutora, te dou a palavra, tá? Para a gente concluir essa live com sucesso. Qual o recado que a senhora deixa para que um brasileiro que sonha ir para Portugal, ir com pé firme, ir com certeza que ele não vai ser barrado, não vai passar dificuldade financeira? Deixa o recado aí para os nossos seguidores aí, doutora. Bom, o que eu posso falar para vocês com relação à dificuldade é que vocês façam um planejamento, certo? Um planejamento imigratório, pensando realmente no futuro. Que vocês não venham na doida, como a gente fala informalmente, que vocês não venham na doida, como muita gente vem, que se você acha que faça um levantamento, se você acha que não tem ainda uma quantia razoável para vir para Portugal, que você espere mais um pouco, porque ainda não é o seu momento, junte mais um pouco, veja, coloque na balança que os aluguéis aqui não estão baratos, não fique vendo influenciadores que estão aí mentindo na internet, com falsas ilusões. Não é como é que eu posso dizer? Não é um mar de rosas. Vocês vão ter dificuldade aqui ou em qualquer lugar do mundo. Cada um com suas dificuldades, certo? Vocês venham preparados psicologicamente, financeiramente e de forma documental. Eu sempre falo isso. Dessas 3 formas, não tem como não dar certo. Trabalhem a mente de vocês para a parte da saudade da família. Se vocês vão deixar a esposa, vão vir primeiro ou não, ou vão vir com eles, mas vão deixar mãe, pai, enfim. Trabalhem essa parte para vocês. Isso é muito importante, porque isso faz com que você possa desistir de tudo. E o que é mais importante é saber o que é que vai motivar, o que é que está motivando você a vir para cá. O que é que te motiva a vir para cá? A mim motivava a segurança que Portugal me oferece e a qualidade de vida. Para mim, isso era o principal. Isso eu consegui e está dando certo. Mas para você pode ser outra coisa. Certo? Então, baseado no que eu queria, para mim, eu consegui alcançar e conseguir me libertar de coisas que me prendiam, tá? Então, por exemplo, se você mora no Nordeste, se você está acostumado com o calor, se você não gosta do frio, não venha para Portugal, para uma cidade que você só vai passar frio. Isso vai ser uma dificuldade a mais para você. Veja o que realmente está te motivando a vir para cá. E, assim, sempre vá em busca dos seus sonhos, que vai dar certo. Vai dar certo, agora com planejamento. A gente vê que acontece muitas coisas negativas aqui também. Não só tem coisa boa. A gente vai ver português chato? Vai. Mas também temos brasileiros chatos. Também temos ingleses chatos. Também temos franceses chatos. A gente vai ter preconceito? Vai. Mas também tem preconceito no Brasil, tem preconceito na França. Enfim, vão ter coisas ruins? Vão. Mas você tem que saber o que te motiva a vir. Porque se tu souber o que te motiva a vir,
tu vai conseguir enfrentar. Mas, assim, o principal é trabalhe a mente, venha com os documentos certos e com a parte financeira, ok. Porque com esses três aspectos aí, ok, dar errado vai ser muito mais difícil. Eu vejo muitos brasileiros voltando, muitos brasileiros dizendo que não deu certo, mas quando a gente vai mais a fundo, a gente vê que, assim, alguma coisa no meio do caminho não foi como deveria. Alguma coisa, assim, não foi feita corretamente, né? Alguma coisa, enfim. Às vezes é porque não trabalhou o psicológico, não estava preparado a estar longe da família, para estar longe da família, para estar longe de um filho, de uma mãe, de um parente, enfim. Não estava preparado para sair de um emprego que tinha fixo, de uma comodidade que tinha lá, de um salário fixo que tinha no Brasil. Enfim, pode ser N Não é coisas. Você fácil. tem que trabalhar, né? Você tem que trabalhar tudo, porque aqui é como se você estivesse começando do zero. E você tem que entender que é literalmente do zero. Você tem que perceber também que na parte agora profissional, você tem que perceber que você tem que vir com a mente aberta, porque inicialmente talvez você não trabalhe naquilo que você queria. Inicialmente, de primeira, talvez você não ganhe aquilo que você planejou. Mas tudo tem um início, certo? Você, de repente, pode começar num trabalho mais ou menos, mas no mês seguinte você já faz amizade com alguém que te ajuda a conseguir algo melhor. E por aí você vai galgando, né? Eu tenho certeza que você alinhando essas três coisas, o psicológico, o financeiro e a parte documental, vindo com o visto, vai dar tudo certo. Não venham como turista para trabalhar aqui, para morar. Não arrisquem, não arrisquem. E eu não falo arriscar por ser pego em imigração, nada disso não, porque isso aí é o mínimo. Isso aí hoje, ser pego na imigração, isso aí é o mínimo. Aqui, a dificuldade para quem está vindo como turista, vocês não têm noção de como está. Vocês não têm, assim, vocês não avaliam, não conseguem avaliar. E eu não estou falando besteira, não. Eu estou falando com conhecimento de causa. A dificuldade para quem está vindo como turista está muito grande. Hoje, vocês não conseguem mais abrir conta bancária com facilidade. Não conseguem. Quando, há um ano atrás, conseguia. Hoje, não consegue mais. E o circo está se fechando. O cerco está se fechando. Só fica os melhores, né, doutora? Pois é, tem para aqueles que vêm com visto, que vem legal, tá? Então é isso que eu digo para vocês. Se Muito bem. planejem e vai dar tudo certo. Deixa eu só dar uma boa noite aqui. Ele foi meu professor de Direito, na época que eu fiz Direito, mas não concluí. Doutor Tiago Sete. Ele hoje é o presidente da OAB, aqui da minha cidade. Muito bem-vindo aí, doutor. O Cláudio escreveu o seguinte, só para concluir aqui, para me responder aqui, tem duas perguntinhas aqui. Cláudio, sou de Salvador da Bahia, tenho um mês que estou em Portugal, morrendo de frio, mas estou me acostumando. Muito bem, Cláudio. Dezembro está aí, janeiro também. Espera para ver. Dá um pulinho quando tiver um tempinho, vai na Serra da Estrela, irmão. Aí você vai ficar... Coitado. Aí você vai ver o que é frio. O Lightson, também sou do Nordeste, Fortaleza, bacana, Ceará. Estou amando o frio, chega em calor. Calor agora só em abril, cara. Abril vai vir aí a primavera e por aí vai. Luciano, 78, boa noite. O Heitor, sensacional. Gente, fico por aqui. Doutora, mais uma vez, uma live espetacular. Tá? Respondemos todos. Ah, não, tem uma aqui. Não, o cara fica chateado comigo, peraí. O Nascimento, Adeli Nascimento, escreveu o seguinte: para trocar a CNH, precisa do AR, doutora? Só para concluir, só para fechar o cerco.
trocar CNH, se precisa de autorização de residência, precisa. Mas a sua CNH, a CNH do Brasil, vale aqui até a data da validade mesmo da CNH. Entendi. Certo? Agora, para você ser motorista de Uber, para você ser motorista de ônibus, de caminhão, essas coisas, você tem que trocar pela carta portuguesa. E a carta portuguesa precisa da residência. Fechou, gente. Cheguei, Edson, Johnny, cheguei com visto, com 10 dias arrumei serviço. Ô, o cara é bom, hein? É isso mesmo. É isso mesmo. Vocês estão de parabéns, Ezequiel. Valeu, Ezequiel. Brigadão. Gente, brigadão, doutora. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigadão mesmo aí por ter ficado com a gente aí 1h40, tá? Foi espetacular, como sempre. Provavelmente pela data. Não vamos ter live esse ano, né? Só o próximo ano. Para a gente responder essas perguntas aí, tá? Amo conversar com a doutora, sempre objetiva, sempre profissional nas respostas. Por isso que eu te chamo, gosto muito de conversar com a doutora e abrir aqui a live e responder essa quantidade de gente. Todo mundo satisfeito, todos, no meu ponto de vista, tá? Todos ficaram satisfeitos e de ouvir com clareza, com profissionalismo, né? E verdade, não é fake news, não é invenção, não é youtuber que está falando, tá? É uma advogada que entende, está aí, então sente na pele o que é verdade e o que não é. Deixa eu ver aqui, peraí, vocês estão parabéns, tá? A minha live, ótimo, brigadão, Marcos, boa noite. A contribuição daqui podemos levar para Portugal, isso mesmo. Gente, ficam com Deus, Edilina, parabéns pela live. Doutora, mais uma vez, obrigadão. Deixa eu só deixar o contato com a doutora rapidão aqui, peraí, só para concluir, peraí. Vocês vão encontrar ela, pronto, no Instagram, que é a doutora Mariana Medeiros com 2 S. O YouTube, dá uma curtida lá na Mariana Medeiros, no YouTube. No Facebook, tá Mariana Medeiros, só com S só, tá? E no TikTok, tá como doutora Mariana Medeiros, com 2 S. Cláudio, parabéns pelo profissionalismo. Gente, obrigadão. Doutora, estou sempre à sua disposição. Tchauzinho. Beleza? Boa noite. Espero ter ajudado vocês. Tchau, tchau. Isso, muito. Tchau, doutora. Tchau. Um abraço. Tchau. Marcos Carvalho, contribuição do INSS. Marcos, dá uma ligadinha para a doutora amanhã ou manda isso no direct para ela, beleza? Minha prima lá de Londres. Parabéns pela live. Obrigada, Valeu. gente. Tchau, tchau. Tchauzinho. Boa noite. Valeu, doutora. Valeu.